Pois bem, vamos então dar sequência no nosso estudo de hoje, dia 1º de agosto de 2022, segunda-feira, que estamos estudando reencarnação, estamos associando aos outros princípios fundamentais, aos outros 14. Já associamos daqui para trás, em vídeos anteriores, que podem ser acessados lá no nosso canal, do Grupo Espírita Francisco de Assis, do GEFA. E hoje primeiro bloco, nós focamos em pluralidade dos mundos habitados. Agora vamos focar em imortalidade da alma. Eu sou imortal. Agora eu sei que eu sou. Mas e daí? O que eu faço com isso? O que eu faço com essa imortalidade? Já que eu não morro, o que eu faço comigo? Aí a gente, sem saber, só demos asas à nossa imaginação. Então eu vou para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas para eu ir para o céu, eu preciso de não transgredir as leis divinas. Ou então eu vou para o inferno. Olha só que coisa. Mas para eu ir para o inferno, aí hoje eu esbarro quando eu penso em céu e inferno, hoje eu esbarro numa incongruência que é a soberana justiça e misericórdia de Deus. Que de jeito nenhum, para ser justo, me mandaria para o céu, para eu ficar uma alma, para eu ficar uma imortalidade, uma eternidade de braço cruzado, vestido de branco, como a gente imaginou que era, né? Vestido de branco, de braço cruzado, sem fazer nada. E aí o Jesus vem e fala: o meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. E hoje vem os Espíritos e falam assim, trabalho, Kardec pergunta assim, por trabalho devemos entender somente as atividades físicas, materiais? Os Espíritos respondem assim, da codificação, trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Então a gente hoje é levado a entender que nós precisamos de continuar desenvolvendo em nós esse senso de utilidade. Onde? Na vida. Que vida? Essa vida imortal. Nessa vida futura. O que é vida futura? Que é vida futura. Imortalidade da alma. Olha, eu sou imortal, então eu continuo vivo numa vida futura. Estagiando em mundos de acordo com a minha necessidade evolutiva. Eu preciso de aprender. Inicialmente eu vou para o ensino fundamental, lá para os mundos primitivos. Intermediariamente eu vou para os mundos, avanço um pouquinho mais e vou para os mundos de expiações e provas. Ainda nos mundos inferiores. Primitivos, expiações e provas. Aí agora a Terra está indo para um outro nível, mundo de regeneração. Opa, eu estou saindo do ensino fundamental e já estou indo para o ensino médio. Para eu ensaiar, para eu ir para o ensino superior. Ou seja, assim a coisa fica bem mais. Agora, para isso, é preciso que haja essa mortalidade, que eu entenda essa mortalidade e saiba o que fazer com ela. Porque não basta ser imortal, eu preciso entender o que eu faço com isso. E mais, estabelecer essa diferença que existe entre o que nós vínhamos aprendendo sobre imortalidade, entendendo sobre imortalidade, e o que hoje o Espiritismo traz para nós, o que é imortalidade. Nós vínhamos entendendo, pelo ensinamento religioso que nós estávamos consumindo e acessando até então, nós produzimos em nós um entendimento, segundo esse ensinamento, produzimos em nós um entendimento de que nós éramos imortais a partir dessa vida, dessa encarnação. Nós todos somos imortais. Ou seja, cada um de nós ganhou um corpo novinho em folha para um espírito novinho em folha. E que de agora para frente o corpo morre, mas o espírito fica imortal. Aí isso derruba completamente a nossa compreensão de Deus. Porque aí Deus deixaria de ser Deus, porque deixaria de ser soberanamente justo e bom. Por quê? Porque há muita diferença
da forma como está sendo tratada, como estão sendo tratadas as criaturas nessa vida a partir de agora. Inclusive no nascimento. Tem uns que nascem completamente em desvantagem. Então, onde é que Deus está? Então, aí a imortalidade ganha um sentido novo para nós, que ela começa a ser contada não a partir dessa encarnação, como temos aprendido, mas ela começa a ser contada a partir do momento em que nós fomos criados pelo Criador, por Deus. Aí já fomos criados imortais. Isso nos remete a experiências passadas. Porque se nós somos imortais e não somos de agora, então nós somos de ontem, de Tresantonte. Então nós tivemos ação, atividade lá, atividade perante as leis divinas. E contrariamos essas leis divinas que justificam as diferenças sobre as quais nós estamos submetidos hoje aqui. Claro isso, gente? Como o dia? Então, essa é a diferença da imortalidade, que na visão espírita, da doutrina espírita, e a imortalidade na visão religiosa, que nós temos aprendido, acessado até então. Isso produziu em nós um entendimento, um conhecimento que tem nos confundido. Porque aí Deus fica muito confuso para nós. Aí voltamos cá em Deus, né? Deus fica muito confuso para nós. E Jesus também muito confuso. Como é que Jesus concorda com isso? Ele que é a expressão da justiça e da vontade de Deus no nosso meio, e da bondade de Deus, como é que ele concorda em administrar criaturas, vidas de criaturas, como ele faz? Ele é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso administrador, é o nosso governador. Como é que ele concorda em administrar essa diversidade toda? E muitas vezes essa diversidade, claramente aos nossos olhos, injusta. Então aí a gente entende, porque nós estamos batendo nessa tecla, gente, cada dia a gente fala mais e mais, repete mais e mais nessa questão da imortalidade, porque nós precisamos internalizar isso, de que a gente é imortal e o que nós precisamos de fazer com esse conceito de imortalidade. A gente já descobriu que todos nós somos médiuns. E agora, o que eu faço com isso? Basta ser médium? Não. Eu preciso fazer alguma coisa com essa mediunidade. E agora, estudando um pouco mais, nós estamos entendendo que essa mediunidade, ela precisa sair da mesa mediúnica. Porque nós somos médiuns 24 horas por dia. Porque os espíritos estão influenciando a nossa vida o tempo todo. Então nós somos médiuns o tempo todo. Aí agora, o que eu faço com essa mediunidade? Aí vem Jesus e fala, orai e vigiai. Mas ao mesmo tempo ele fala, ide, curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Ressuscitar os mortos, como é que a gente vai ressuscitar mortos? De que mortos que ele está falando? Lá no Apocalipse ele fala, eu sei das tuas obras, que tem nomes de que vives, mas estás morto. É essa pseudo-morte que ele está falando. É essa paradeza, essa inatividade, essa inoperância, é essa comodidade, é esse comodismo, é essa preguiça, é que vem falar para nós que nós estamos mortos. Somos pseudo-mortos. Eu sei das tuas obras, que não és frio nem quente, és morno. Esse estado de morno nosso. Nossa, humanidade. A humanidade é morna. E a humanidade, de um modo geral, passa por uma pseudo-morte. Para a gente refletir sobre isso. Então, quando a gente começa a entender isso, aí a nossa própria vida vai ganhando um sentido diferente. E aí cada minuto nosso passa a ter um sentido diferente na nossa vida também. Gradativamente ele vai ganhando importância diferente. Cada oportunidade de servir passa a ser um tesouro. Cada oportunidade de evitar o mal passa a ser uma riqueza.
A gente começa a ter olhos de ver essas oportunidades, que elas surgem na nossa vida e a gente às vezes não vê, não sente, não segue, não aproveita. Então é disso que a gente precisa de começar. O que eu faço com essa imortalidade? E se eu não resolver isso agora? É o que o Paulo trouxe para nós aqui. A terra está em transição. Os que não forem agora estão na unha do capeta? Não. Não. Cada um de nós terá tantas oportunidades reencarnatórias quantas forem necessárias para nós crescermos. Kardec pergunta assim: acaso teria Deus criado alguns espíritos bons e outros maus? Os espíritos respondem assim: não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, do mesmo ponto de partida. E a cada um deles atribuiu determinada missão para fazê-los progredir. Ele não falou que deu muitas missões diferentes. A cada um deu determinada missão para fazê-los progredir. E assim atingirem a felicidade plena e a perfeição absoluta. Com isso nós estamos entendendo o seguinte: se a gente não der conta agora, nós vamos ter outras oportunidades. Porque a nossa missão é ser feliz. E no fundo, o que nós mais queremos nessa vida é ser feliz. Só que a gente às vezes não está arrumando, não está tendo muita habilidade para conseguir. E às vezes troca os valores, e confunde os valores, e ignora tantos fatores. Então, a gente precisa de começar a entender isso numa visão um pouco mais macro. Porque tem sido muito micro. A gente entender e conceber Jesus crucificado é muito pequeno. É muito pequeno. Jesus, o grito de Jesus para os nossos entendimentos, para os nossos corações, foi esse, quando ele sai do túmulo e reaparece no meio dos seus discípulos. Reaparece para quem duvida, que é Tomé, para que Tomé toque, corporifica, materializa-se diante de Tomé para que Tomé tocasse. Duvidou? Então toca aqui para você ver. Ele reaparece, ele ressurge diante de Pedro, para que Pedro readquirisse a confiança. Porque essa desconfiança dele, essa insegurança, fez com que ele negasse Jesus. Jesus não considera isso, e reaparece e ressurge. Surge para Madalena, do túmulo. O que ele está gritando para nós, hein, gente? Oh, eu sou imortal. Vocês também são. O Espírito é imortal. Ele está dando para nós um brado, um grito de imortalidade. Retornando. Com que corpo ele está retornando, gente? Com que corpo ele está retornando? Seu perispírito. Que ele materializa da forma que ele quer, porque ele tem habilidade para isso, ele tem capacidade para isso. Que ele manipula os fluidos para construir um corpo fluídico para ele, para poder chegar para Madalena. Quando Madalena vai abraçá-lo, o que ele fala? Não me toque ainda. Por que não? Porque na hora que Madalena tocasse ele, não ia pegar nada. Porque ele estava com um corpo fluídico. Mas na hora de Tomé, ele falou: toca aqui, Tomé, seu cachorro sem vergonha, para você parar de duvidar. E se materializa. Densifica o seu perispírito de tal forma que fica físico, para Tomé tocar na chaga dele. Tocar nele na chaga dele. Então, essa imortalidade, ela precisa de ser vista em Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia. Para que a gente se acredite imortal. Mas, e principalmente, precisa ser vista com os olhos da razão, da lógica, da coerência. Deus, para nos dar novas oportunidades,
necessariamente nós temos que estar vivos, imortais. Ou então ele não dá a oportunidade. Então pronto, aí derrubou tudo. Se não deu aqui esse princípio fundamental, se contradiz, então todo o corpo doutrinário vai ficar contaminado, vai ficar comprometido. Por isso, essa concepção monolítica da doutrina espírita. O que é monolítica? Uma pedra só. Isso aqui tudo constitui uma pedra só. Em cima dessa pedra, o que ele fala? O homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha do entendimento. Aqui estão entender isso aqui, construir a casa mental de cada um de nós, em cima dessa rocha, dessa estrutura monolítica, construir a nossa casa mental à luz de uma nova verdade. Tranquilo, gente? Então, aqueles sofismas, aquelas crenças que nós tínhamos e temos ainda, precisam de começar a passar por essa interpretação. Passar por esse cheque. A ser checado com isso. Passar por esse teste, por essa confrontação. Aí sim, nós vamos dar um salto de crença para a fé. Porque a fé sabe que vai acontecer. Sabe porque entendeu, teve uma visão macro, entendeu o todo. Está tendo uma visão que leva a criatura a falar, eu tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Porque senão Deus não existe. A referência, gente, a tese sempre é Deus. Chocou-se com essa tese e virou uma antitese, ou uma antítese, que lá na literatura se chama ideias contrárias, forças contrárias. Então, por que a nossa fé oscila tanto? É porque Deus oscila demais, a nossa percepção de Deus. Então, nós contrariamos a tese e oscilamos. Toda vez que nós contrariamos o entendimento da tese, nós oscilamos, a nossa fé oscila. Está claro isso, gente? Porque entender isso é fundamental, porque essa é a base de sustentação da nossa fé. E é sobre essa base que nós vamos construir o nosso edifício de fé. Primeira coisa, questão 12 do Livro dos Espíritos. Atributos da divindade. Perfil divino, para ser essa pedra fundamental sobre a qual nós vamos apoiar toda a nossa fé. Então, se imortalidade existe, então eu tenho uma vida futura. Onde será essa vida futura? Vai ser daqui a um segundo. Opa, já passou a vida futura. O próximo segundo já é vida futura de novo. Entendemos isso? Vamos transferir esse segundo para tempos maiores. Uma encarnação é vida futura. O retorno ao plano espiritual é vida futura. A próxima encarnação e as próximas encarnações, vida futura. Dentro dessa imortalidade da alma, que conclusão que eu chego? Sempre eu vou ter uma vida futura. Para que eu preciso de entender isso? Para eu parar de desequilibrar quando eu perder alguém, algum ente querido que morreu. Eu vou sentir saudade? Vou sentir saudade, porque eu tenho sentimento. Eu tenho inteligência, mas eu tenho sentimento também. Mas é só uma saudade. Mas há uma compreensão que a vida continua. Que ele também, a criatura também, que foi eterna, ele está só mudando de casa, mudando de plano, mudando de nível de aprendizado. Sai daqui e vai continuar aprendendo lá. Entender isso é altamente consolador, é altamente libertador das nossas consciências, das nossas emoções, é altamente controlador das nossas emoções.
Porque nós precisamos de entender que nós temos uma inteligência intelectual, mas que nós precisamos de desenvolver a nossa inteligência emocional. E a nossa inteligência e a nossa emoção nos derruba quando nós somos contrariados e não compreendemos. Uma contrariedade é a morte física de alguém, de um filho, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo, que arrebenta com a nossa estrutura psicológica, emocional. Então, com esse entendimento aqui, deixa isso ganha uma nova importância na nossa vida. Uma nova forma, um novo olhar. Nós trocamos as lentes para enxergar esse fenômeno chamado morte física. Porque temos uma visão de que tudo continua. Só um instantinho que o Paulo perguntou primeiro. Você comentou que sempre que a gente vai de encontro a essa tese, né? A fé que a gente tem, a nossa fé oscila. Né? Sempre que a gente questiona a nossa fé oscila. Não necessariamente isso é uma coisa ruim, né? Muitas vezes pode ser uma coisa positiva, porque você parte do pressuposto que o Espiritismo ele é raciocinado. Então, muitas vezes você vai estar confrontando coisas que você não está pronto para aceitar, mas ao mesmo tempo você está tentando, você está batendo numa parede que você não está pronto para atravessar ainda, você não está passando aquele ponto. Então, mesmo que a fé esteja oscilando, muitas vezes ela está oscilando para um lado e assim, eu estou tentando, né? Eu ainda não consigo passar desse ponto, mas tem muitas vezes que a gente se pega, posso até por mim, assim, que a gente pega e pensa assim, mas por que tem coisa que ainda fica, a gente é muito pequeno para entender, então, mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente confrontar esse tipo de coisa, a gente está tentando dar um passo, ao invés de toda hora só ficar... Sim. Eu costumo, para mim, usar a seguinte expressão, para mim. Questione Deus sempre. Questione sempre Deus. Exercite essa criticidade para você melhor compreender Deus. Porque Ele quer ser compreendido. E só tem um jeito de ser compreendido. Sendo criticado. Criticado no sentido de criticidade, de exercício de criticidade com o propósito de busca da verdade. Não é essa criticidade barata, não, de crítico barato, não. De buscar a verdade, de bater para poder se abrir, de pedir para poder receber, de procurar para poder achar. Aí sim. Mas quando a gente fala que a nossa fé oscila, é no sentido negativo mesmo que a gente está tomando isso. Porque a gente tem uma fé muito bem estabilizada. Acontece alguma coisa que nos contraria, aí nós esquecemos que Deus tem o perfil que Ele tem. E que Ele está no comando de tudo. E nós arriamos. E muitas vezes nós arriamos tanto que vamos no fundo do poço. E chegamos a perder o gosto pela vida. Olha o que é isso. Então, tem um trem errado. E essa coisa errada tem que estar em mim, porque ela não está em Deus. Na minha visão de Deus, e como eu estou, como eu estou dialogando com Deus. E como é que Deus está dialogando comigo? Com a minha consciência, com o meu conhecimento, com a minha inteligência emocional, com a minha inteligência espiritual. Porque essa visão espiritual que o Espiritismo está trazendo para nós, está nos conferindo, está nos potencializando a inteligência nossa espiritual, que está nos instrumentalizando para sermos criaturas diferentes. E eu costumo dizer que nós nunca mais conseguimos ser os mesmos depois que nós acessamos o conhecimento espírita. Não tem jeito de ser o mesmo mais. Eu fico assim, imaginando, estranhando como é que uma pessoa pode passar pelo conhecimento espírita, frequentar reuniões espíritas, estudar o espiritismo, com toda esse acréscimo de informações, e depois retornar à religião da qual ele veio. Eu só tenho uma conclusão. Quando isso acontece conosco, nós não viemos aqui em busca de uma libertação espiritual. Nós viemos, na verdade, em busca de mais uma religião. E cá para nós, gente, se nós estamos buscando o espiritismo como mais uma religião, vamos rever os nossos conceitos.
porque a religião é só o objetivo do espiritismo. Mas o fundo, a essência do espiritismo, quem nos diz isso é Kardec. A força do espiritismo está na sua filosofia. O que é isso? Na sua capacidade de pensar, de exercitar a inteligência intelectual, emocional e espiritual. A religião está lá em cima. É religar criatura, espírito ao Criador. Mas primeiro nós temos que, aqui, espírito e matéria. Dialogar aqui, relacionar aqui. Então o Espiritismo vem nos instrumentalizar para a gente lidar aqui, para daqui a gente ascender para uma nova concepção religiosa. Em forma de uma manifestação de religiosidade diferente. O que é isso? Prática no bem diferente. Que aí é diferente. Mesmo. Você ia perguntar. Sim. Sim, sim. Voltando àquilo que você falou sobre, mesmo que a pessoa vá para um mundo que ainda não esteja compatível com o da Terra, ele mesmo assim vai ter a possibilidade de alcançar a Terra. Continuará em progresso, vai depender do seu esforço. A aceleração desse movimento aqui para chegar na Terra já mais avançada vai depender muito do seu esforço, da sua dedicação, da sua nova forma de viver à luz de um novo entendimento e de uma nova consciência. Porque ele não vai para mundos atrasados por castigo. Ele vai para servir em mundos atrasados, angariar fundos, recursos morais, valores, para poder ter um piso para ascender, para alcançar a terra renovada de novo. Exatamente. Exatamente. Tudo bem, gente? Nós vamos encerrando, né? Por hoje, nessa nossa abordagem. Semana que vem a gente avança, vamos ver se a gente consegue fechar semana que vem essa relação da reencarnação com os outros princípios fundamentais, para a gente ir tendo essa visão mais globalizada dessa nova verdade que chega até nós, né, pelo conhecimento espírita. Então, semana que vem, vamos ver se a gente consegue fechar, para a gente avançar para o próximo ponto, princípio fundamental, que é exatamente pluralidade dos mundos habitados. Ok? Muito obrigado a todos, muito boa noite. Semana que vem, dia 8, né? Dia 8 de agosto, nós estaremos de volta, onde a gente vai dar continuidade, conforme nós já dissemos. Muito boa noite, que Jesus abençoe a cada um aqui presente e abençoe também aqueles que hoje não puderam vir, cada um pela sua razão. Muito obrigado mais uma vez e que Deus nos abençoe.